Muito bem, meus amigos, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos na edição de setembro de 1859, entrando aqui na seção Conversas Familiares de Além-Túmulo. Nós temos três conversas que Kardec apresenta para nós. Um oficial do exército da Itália, o general Rocher, e morte de um espírita. Vamos ver onde a gente consegue aqui alcançar, né? Inicialmente, o primeiro tema que nós vamos aqui estudar, nesse Conversas Familiares, é um oficial do exército da Itália. Ele é uma continuação, essa entrevista aqui é uma continuação, de uma entrevista que Kardec já tinha feito no mês de julho, desse mesmo oficial, falando sobre a Guerra de Magenta, né? Só para a gente poder aqui contextualizar o nosso tema. Deixa eu ver aqui. Então nós temos aqui, né, a Batalha de Magenta. Ela foi travada no dia 4 de junho de 1859, durante a Segunda Guerra de Independência Italiana contra o Império Austríaco, resultando numa vitória dos exércitos francês e sardo contra os austríacos, sob o comando do general Ferenc Gyulay. Inclusive, tem aqui uma referência a esse general. Ocorreu perto da cidade de Magenta, no norte da Península Itálica. O futuro presidente da República Francesa, Edmond Patrice Maurice Mac-Mahon, foi condecorado com o título de Duque de Magenta pela sua participação na batalha. Então essa foi a batalha que se desenrolava, e a gente lembra aqui que, como ela aconteceu em 1859, ela era bastante... acontecia, né, no dia a dia de Kardec, enquanto ele publicava esse artigo, né? Então, quando nós estudamos aqui tanto do soldado de Magenta, como também desse oficial que lutou em Magenta, então, na verdade, eram espíritos ali que estavam diretamente envolvidos naquele conflito, que tinham ali desencarnado vítimas da guerra e depois apareceram ali, né, compareceram na sociedade para trazer o seu depoimento, né? Bom dia, Andréa. Esse oficial, só para a gente lembrar aqui a situação dele, Kardec então perguntou por que ele atendeu tão rapidamente aquele convite. E ele disse então que já havia sido preparado, né, antecipado, para que comparecesse por alguns dos emissários de São Luís. E aí ele mostrou um esclarecimento, mostrou também ali uma simpatia com a doutrina espírita, até porque, conforme nós estudamos, ele foi um dos homens que participaram, né, dos órgãos públicos que liberaram, que deram autorização para que as reuniões na sociedade acontecessem, né, porque eram proibidas reuniões com uma determinada quantidade de pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas, não me recordo, e aí, então era necessário que houvesse uma autorização dos órgãos públicos. E ele então fez parte desse grupo, desse departamento que autorizou a participação, o trabalho da sociedade. Bom dia, Jane, bom dia, Osmar. Então, ele nutria ali uma certa simpatia. Kardec perguntou se ele concordava com aquilo que a doutrina espírita apresentava. Ele disse que não tinha ali um conhecimento muito profundo, mas se não fosse pela guerra, certamente ele teria se aproximado e se aprofundado, porque ele nutria uma simpatia por aquilo que se desenvolvia na sociedade, né? Mostrou ali o conhecimento, falava um pouquinho sobre a guerra também, a opinião dele sobre a guerra. Ele trouxe para nós informações importantes que inclusive acabaram embasando algumas questões lá do Livro dos Espíritos, abordando sobre a influência dos espíritos na guerra. Então nós vimos assim que foi por essa conversa que eles trouxeram então aquela questão, né, aquelas questões. Nós também, quando estudamos esse artigo, nós lemos aquelas questões do Livro dos Espíritos, falando para nós sobre a influência dos espíritos e tudo mais, né? Então, lemos ali na íntegra aquelas questões. E aí, então,
aqui no dia 1º de julho de 1859, houve então essa segunda entrevista. E aí Kardec teve aqui, né, inclusive no final, só para a gente lembrar, no final Kardec perguntou se ele se importava de ser evocado novamente para participar de uma dessas reuniões que nós estamos estudando, né? E ele falou assim que ele compareceria mesmo que não fosse evocado, porque ele nutria, mais ainda agora, uma simpatia por Kardec, pelo trabalho que ele desenvolvia. Eis aqui então aconteceu essa reunião. Primeiro, evocação. A gente lembra sempre que quando Kardec escreve aqui apenas evocação, na verdade ele traz aqui para nós, né, aquela prece, o chamado do Espírito, a permissão para que o Espírito compareça, né? E aí o Espírito responde: eis-me aqui, falai. Prometestes voltar e ver-nos, e aproveitamos o ensejo para vos pedir algumas explicações complementares. De bom grado, responde o Espírito. Depois da vossa morte, chegastes a assistir a alguns combates? Sim, ao último. Antes da gente continuar aqui, só voltando na questão anterior, quando o Espírito prometeu voltar, e ele aqui responde que voltou de bom grado, né? Que voltou ali com prazer, nós já estudamos, eu trouxe para vocês algumas psicografias daquelas do meu arquivo pessoal, onde nós tivemos ali um espírito que foi levado a uma reunião lá na Comunhão Espírita de Brasília, para que ele pudesse ser estimulado, incentivado, né, a se desenvolver, né, no mundo espiritual, se envolver com outras atividades e tudo mais. Porque muitas vezes espíritos que desencarnam chegam no plano espiritual, dando até mesmo uma continuidade daquilo que viviam aqui no mundo físico, chegam com uma certa apatia. E a gente já estudou sobre isso também, da dificuldade desses espíritos de modificarem o seu modo de pensar e começarem a buscar o seu desenvolvimento através de estudos, através de atividades, através de aprendizados em geral, né? Envolvimento em trabalhos, inclusive também, né, Otávio? Bom dia. Então, quando nós estudamos naquele artigo, então os jovens procuravam incentivar aquele espírito para que ele desse o seu depoimento numa reunião mediúnica lá na Comunhão Espírita. E ele então, inicialmente, apresentou uma certa resistência. Ele relata na sua psicografia que ele então compareceu, ele queria ter ficado quieto lá no canto dele, mexendo com os papéis, que assim ele dizia, lá no quarto onde ele vivia e coisa e tal. Depois de um tempo ele voltou a ser convidado e ele então desabafa na psicografia dizendo: olha, eu vim aqui para eles pararem de ficar insistindo. Então nós percebemos que existem reuniões e que tem espíritos que comparecem de bom grado, principalmente quando eles estão em afinidade com o trabalho desenvolvido no grupo. Há aqueles espíritos que vão por uma certa insistência, porque se dependesse deles, eles continuariam ali vivendo suas vidas, e tem outros que vão ali apresentando uma total resistência, né? Acabam indo mesmo forçado, contra a vontade, nesse caso principalmente os espíritos mais rebeldes, aqueles espíritos na condição principalmente de obsessores. Então os espíritos sofredores podem comparecer de boa vontade ou não, mas acabam comparecendo porque necessitam de ajuda, e há aqueles que comparecem com prazer, principalmente se são espíritos que procuram trazer para nós ali alguma instrução, na condição de espíritos superiores, mais esclarecidos, ou mesmo na condição de espíritos comuns, porque só o fato de um espírito comparecer e relatar um pouco da sua vida de boa vontade para que possa instruir os encarnados, isso mostra então o seu papel de um espírito instrutor, né, ou melhor, trazendo ali uma contribuição para o aprendizado de todos aqueles que participam do estudo ou depois acessam a psicografia. Então, como nós vemos aqui, nós temos então esse espírito comparecendo de boa vontade, né? Então nós temos os extremos, né, soldado? Desde aqueles que vão de boa vontade àqueles que vão praticamente arrastados. Então no item número 3, aqui na questão número 3, depois da vossa morte, chegastes a assistir a alguns combates? Sim, ao último. Então a gente lembra, né, que nós falamos
da Batalha de Magenta, que aconteceu durante a Guerra de Independência da Itália em 1859. Na questão número 4, continuando, né, nessa questão número 3, ele diz assim: quando como espírito testemunhais um combate e vedes os homens se matarem mutuamente, experimentais algum sentimento de horror, da mesma forma que também o experimentaríamos se presenciássemos cenas semelhantes? Então, uma pergunta bastante pertinente, porque da mesma forma que o horror da guerra afeta os encarnados que assistem, que presenciam aquele combate, ou mesmo, né, nos tempos atuais, nós vemos através de documentários, nós vemos através de reportagens, de transmissões muitas vezes até ao vivo, quando nós vemos, por exemplo, uma batalha aérea, um lugar que é bombardeado, combates entre os homens, então tudo isso hoje é mostrado ao vivo. Basta você entrar no YouTube e colocar ali algumas cenas de guerras atuais, que a gente vê, por exemplo, drones soltando mísseis em cima de pessoas, pessoas correndo, sendo alvejadas por tiros e tudo mais, uma coisa assim, que para quem gosta de guerra é algo que parece meio que fictício. Mas infelizmente nós vemos hoje, né, essa realidade sendo transmitida quase que ao vivo. Eu até me recordo, né, quando nós tivemos a Guerra do Golfo em 1991, mostrava ao vivo os bombardeios. Então as câmeras ligadas, as bombas sendo despejadas em Bagdá, né? Então, para quem assiste assim com um certo distanciamento, acaba não sentindo muito o efeito. Mas na verdade nós lembramos que cada bomba que cai, cada tiro que é disparado, se encontra ali alguém que está morrendo, né, que está ali desencarnando e sofrendo também. Assim como nós vemos também hospitais que são bombardeados, escolas que nós vemos hoje, atentados terroristas, né? Então tudo isso fazendo parte desse nosso contexto contemporâneo. Mas a pergunta que Kardec fez é se, como espírito, ele sente os efeitos desse mesmo horror que os encarnados sentem quando presenciam cenas assim. A resposta, sim. Mesmo como homem, eu já o experimentava. Entretanto, o respeito humano reprimia esse sentimento como indigno de um soldado. Ou seja, o soldado então deveria participar daquela guerra e mostrar ali toda a sua resistência, mostrar ali toda a sua força, mostrar uma insensibilidade para poder participar daquele combate. Então isso é quase que uma obrigação que um soldado tem durante a guerra. Do contrário, ele não tem por que participar, já que ele não teria condições de vivenciar aquela experiência, né? Eu comentei com vocês já sobre isso, que é algo bastante curioso, um documentário que falava sobre a Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Um documentário chamado Sem Tapua, que é exatamente o lema, né, do primeiro esquadrão de caça que participou daquele conflito. E entrevistando os participantes, né, já veteranos, já oficiais que foram pilotos e tudo mais, me recordo de um coronel que ele dizia assim, que no momento inicial da guerra, quando então saíam, né, as esquadrilhas para poderem ali cumprir as suas missões, quando um avião não voltava, pelo fato de ter sido alvejado, de ter sido derrubado pelo inimigo e tudo mais, né, no caso os nazistas naquela época, eles então choravam, lamentavam, sentiam toda aquela angústia. Passado um mês de guerra, eles saíam todos os dias de manhã com aquela vontade de matar alguém. Então no começo vinha aquela sensibilidade, depois vinha um endurecimento. Então a gente vai percebendo que a guerra vai embrutecendo os homens, vai endurecendo. E aqueles que são mais sensíveis, a gente já entra naquela outra categoria de que são então os soldados que são baixados para atendimentos médicos com desequilíbrios psiquiátricos. Então nós vimos isso, né, até hoje, cenas bastante marcantes na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, filmes que falam sobre o conflito do Vietnã. Hoje nós temos inclusive conflitos atuais que acontecem lá no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque, no Kuwait e em outros locais também, né? Então vão mostrando assim o estado psíquico dessas pessoas que se deparam com os horrores da guerra, e inclusive também falando de civis, não apenas de combatentes.
Mas quantos civis também ficaram traumatizados em verem ali, né, a destruição que acontecia nas cidades e tudo mais. Então, como é mostrado para nós aqui, nesse depoimento desse oficial, que mesmo no estado de desencarnado, aquelas cenas também eram bastante chocantes. Aquilo também provocava esse efeito negativo psicológico sobre aqueles que presenciavam esses conflitos. Rapidamente aqui, deixa eu ver o que vocês colocaram. O soldado colocou lá em cima, né, assistir a uma batalha é completamente diferente de estar no meio de uma, né? Sentado no cinema, com balde de pipoca no colo, assistindo a um conflito, é bem diferente do que ver o sangue espirrar no rosto, né, soldado, que a gente vê bastante durante as guerras, né? Deixa eu ver aqui. A Angelina colocou, né, voltei a assistir Chernobyl, né, que mostra também ali situação bastante dramática que aconteceu naquele local, né? Tirar as vidas de outras pessoas cria um inferno nas mentes de seus assassinos. Então, isso quando se sensibiliza, né? Porque a gente lembra que muitos soldados que fazem isso são indivíduos com um espírito ainda primitivo. E essa ideia de matar ou morrer, para eles simplesmente faz parte do cotidiano. E aí então desencarna, procura ainda a guerra. A gente lembra, né, que o livro Escada de Jacó, psicografada pelo Carlos Bacelli, fala sobre o conflito na Guerra do Golfo, lá em 1991, e ele relata, né, o Dr. Afonso, eu acho que é o espírito que relata, né, comenta que conforme os espíritos iam morrendo durante a guerra, iam desencarnando durante a guerra, eles continuavam combatendo mesmo como desencarnados. Via-se ali nas ruas daquela região, Dr. Odilon, obrigado, Didima. Então, assim, via-se na rua daquelas cidades os espíritos correndo, carregando seus companheiros ali ensanguentados e tudo mais, e todos eles desencarnados. Homens-bombas, né, que saíam ali rastejando, com metade do corpo já explodido, e mesmo assim eles continuavam vivos, se viam vivos participando desse conflito, né? Então, todos esses horrores acabam atingindo o psiquismo de uma forma tão profunda que o espírito demora muito tempo para poder se reequilibrar. Então esse é o efeito da guerra. Então, conforme foi colocado para nós no depoimento desse oficial, ele então sentiu o efeito da guerra mesmo quando desencarnado. Agora, se nós entrevistássemos outros tantos espíritos, nós não teríamos o mesmo tipo de depoimento. Alguns diziam que os inimigos deveriam mesmo morrer, que se dependesse deles a guerra continuaria e tudo mais. Então eles continuam vivendo essa guerra dentro do seu psiquismo, inclusive criando situações no mundo espiritual em que para ele aquela guerra continua, aquela guerra é real. Continuando, vamos lá. Número 5. Há espíritos que sentem prazer vendo essas cenas de carnificina? Poucos. Então isso que nós comentamos agora, né? Então tem esses espíritos que gostam, que presenciam isso, que são inclusive aqueles espíritos que se transformam praticamente em obsessores dos combatentes, instigando neles o desejo da morte, o desejo da destruição, né? Então isso, infelizmente. É Dr. Inácio Ferreira, né, Didima? Então é isso mesmo. O Dr. Odilon faz outro tipo de trabalho, né? Então é isso mesmo, Dr. Inácio. O soldado colocou: quando as sociedades e nações trocarem as armas por flores, nesse planeta estará no ponto ideal, né? Então vai demorar bastante ainda. Ainda temos muita coisa para percorrer. 6. Que sentimento experimentam a essa visão os espíritos de ordem superior? Grande compaixão, quase desprezo. Aquilo que vós mesmos experimentais quando vedes os animais se dilacerarem entre si. Então a gente já lembra, né, que nesse caso de espíritos de ordem superior, eles trazem uma compreensão diferente. Exatamente porque eles compreendem a natureza primitiva, compreendem, né, o estágio em que cada indivíduo ali se encontra, em que uma sociedade, uma comunidade se encontra ainda. Então eles entendem que aquilo faz parte daquele processo, como nós, vendo, por exemplo, um documentário em que nós temos ali animais selvagens naquele momento de caça, a gente entende que aquilo faz parte, né? Ou seja, um animal buscando ali o seu alimento, porque é até curioso, né? Naquele período em que nós estudamos
sobre os 3 reinos, em especial falando sobre o reino animal, eu comentei com vocês sobre vários documentários que nós encontramos hoje disponíveis, que falam sobre a vida no mundo selvagem. Aí mostra ali savanas africanas, florestas, aqui na Amazônia, na África, lá na região da Austrália, no Sudeste Asiático, enfim, cada lugar ali apresentando o seu meio ambiente, né, o seu habitat. E aí é muito interessante a gente perceber que no momento em que nós vemos um animal matando o outro, a gente sente assim aquele sentimento de angústia. Mas no momento em que aquela caça abatida é levada ali para os filhotes, a gente percebe a necessidade daquilo tudo. Então, como por exemplo, a gente vê ali uma loba que caça um pobre coelho fugindo, e depois ela pega esse coelho e leva ali para os seus filhotinhos, aqueles vários lobinhos, né? Então nós ficamos sensibilizados com isso. Então, de um lado, traz para nós aquela aversão pela matança. Por outro, a gente vê a necessidade de sobrevivência. Então, quando a gente tem essa visão mais elevada, nós conseguimos, apesar do impacto dessas imagens, nós vemos ali a natureza agindo. E no caso dos homens, embora nós tenhamos ali a razão como atributo principal, nós ainda temos a nossa natureza animal, e todos esses conflitos fazem parte do nosso processo evolutivo. Então sentem compaixão de verem os homens ali, né, se degladiando, se destruindo, e ao mesmo tempo sentem um desprezo por tudo isso, aguardando o amadurecimento e contribuindo para que esse amadurecimento chegue o mais rápido possível. Então a gente vê que isso faz parte da nossa natureza. É da mesma forma que nós vemos hoje, né, se os espíritos olhassem, né, os espíritos olhando para nós hoje, vendo ali as diferenças sociais, pessoas abandonadas na rua, os idosos abandonados em casas de repouso, refugiados sendo expulsos do seu território, eles olham e procuram remediar essa situação respeitando o momento evolutivo de cada sociedade. Porque, mais uma vez, é importante a gente lembrar, quando nós estudamos, né, quando nós conversamos sobre essa pandemia que vem acontecendo aqui no nosso planeta, nós fazemos 2 perguntas importantes. Primeiro, você acredita em Deus? Sim, acredito. Segundo, você acredita que Deus é perfeito? Acredito. Então, se Deus é perfeito, tudo isso que acontece faz parte dessa perfeição dentro de um mecanismo que nós ainda não compreendemos, mas que os espíritos entendem que faz parte de um processo de evolução, e esse é o momento atual que nós estamos vivendo. Assim como no passado, nós tínhamos guerras por todo quanto é lado. Hoje não, hoje existe ali um egoísmo, existe ali uma diferença, uma disputa de poderes, mas não há mais a destruição que existia anteriormente. Então nós vemos assim que vamos passando por esse processo. Assim como nós voltamos no tempo aqui no nosso país, chegando, por exemplo, ali a 150 anos, por exemplo, nós vamos encontrar aqui no Brasil a escravidão. E aí de que forma que os espíritos superiores veem a escravidão, ou viam a escravidão, veem ainda, né, porque ainda existe isso em algumas sociedades, lamentavelmente, né, mas de que forma que eles veem isso? Como parte de um processo evolutivo. Então sentem compaixão, procuram inspirar essas mudanças de atitude, mas entendem que a nossa natureza ainda faz com que nós nos comportemos dessa forma. Claro, sempre lembrando também que da mesma forma que sentem grande compaixão pelo fato de nós nos comportarmos dessa forma, eles entendem também que a lei de causa e efeito é implacável, ela é imparcial e todos nós estamos submetidos a ela. Então nós entendemos que a partir do momento em que nós agimos de uma forma tão ainda primitiva, nós seremos submetidos à lei de causa e efeito, que trará para nós provas, que trará para nós expiações, como parte desse processo de crescimento. Eis aí então o grande aprendizado que nós vamos colher. Questão número 7. Assistindo a um combate, vendo homens morrer, testemunhais a separação entre a alma e o corpo? Essa é uma pergunta já saindo um pouco, né, desse cenário sanguinolento e destrutivo da guerra. Agora Kardec já entra aqui numa pergunta técnica. Se, testemunhando aqueles momentos de guerra, lembrando aqui em cima, né? Olá, Elcio, abraço, amigo. Lembrando aqui que na questão número 3, Kardec perguntou: depois da vossa morte, chegastes a assistir a alguns combates? A resposta: sim, ao último. Ou seja, se ele assistiu a combates,
ele assistiu também a desencarnações. E assistindo a desencarnações, ele também presenciou, a resposta dele foi afirmativa, que sim, ele testemunhou a separação entre a alma e o corpo. Dá para a gente imaginar então de que forma que esse processo aconteceu. Não apenas do desprendimento natural, mas vendo também ali a assistência de espíritos amigos, a obsessão de espíritos inferiores, aqueles que procuravam tumultuar, né, e assediando também aqueles que eram recém-desencarnados. Então todos esses cenários vão então se mostrando nesse cenário de guerra, né, nessa situação de guerra. Kardec, aqui na questão número 8, nesse momento, vê de dois indivíduos, o espírito e o corpo? Não. Que é então o corpo? Aqui uma resposta bastante sábia, né? Exatamente porque quando Kardec coloca dois indivíduos, o espírito e o corpo, aqui então o espírito já mostra que ele não vê dois indivíduos, ele vê apenas um indivíduo, porque o corpo nada mais é do que matéria. E nesse caso uma matéria agora inanimada. Mas aí Kardec insiste, mas nem por isso o corpo deixa de estar lá. Não deve ser distinto do espírito? Um cadáver sim, mas não é mais um ser. Então o espírito mostra uma resposta bastante clara, né? E isso traz para nós ali tem essa visão, traz para nós uma profundidade filosófica em torno da morte, que até hoje no nosso cotidiano, no dia a dia nós vemos isso. Então nós vemos, por exemplo, nessa época de pandemia, quantas e quantas desencarnações estão acontecendo. Então temos ali milhares de desencarnações acontecendo, e aí então nós lamentamos a morte, nós cultuamos o corpo, nós cultuamos o cadáver, fazemos ali todas as cerimônias dentro das possibilidades, mas na verdade o espírito já não se encontra mais lá. E é a mesma coisa que nós vemos hoje, se nós fôssemos, por exemplo, visitando velórios e cemitérios nesse horário, nós veremos não apenas aqueles que infelizmente desencarnaram vítimas da pandemia, mas também desencarnações naturais. Acidentes, doenças de modo geral, violência urbana que vai acontecendo. Então nós vemos ali as pessoas se despedindo dos seus entes queridos, ou se despedindo dos seus amigos, ou simplesmente ali presenciando, acompanhando um sepultamento. E aí então nós vemos a importância que nós damos para o corpo físico, como sendo o corpo físico uma representação do indivíduo. Só que na verdade nós lembramos, né, que o indivíduo já não se encontra mais presente. E isso os espíritos trazem para nós, lá no Livro dos Espíritos, falando sobre o valor que nós damos para o corpo físico, sendo que nós deveríamos valorizar o espírito, não apenas compreendendo que o espírito não se encontra mais presente naquele corpo, como também a imortalidade da alma, que o espírito continua vivo, continua dando continuidade no seu processo evolutivo, e o corpo nada mais é, como os próprios espíritos respondem, uma veste que o espírito tira, uma veste antiga, uma veste velha, que ele tira e depois ele segue a sua evolução buscando uma veste nova. Então, essa é a diferença que nós temos. Então, nós começamos agora a ter um esclarecimento sobre a realidade do espírito, a sua imortalidade, o seu desenvolvimento e a separação da matéria. Mas infelizmente ainda nós temos, né, uma dificuldade muito grande de lidar com a morte, né, porque para nós acaba sendo ali um grande desafio ainda, né, um grande sofrimento. Continuando, né, ainda, né, estamos nesse processo de conscientização da nossa imortalidade, né, então infelizmente são poucos ainda, porque o medo da morte é algo ainda muito real para nós, muito presente. Mas aos poucos a gente vai tomando essa consciência. Ontem mesmo, né, nós estudamos sobre isso lá no livro Ação e Reação de André Luiz, quando nós tivemos, né, a participação lá dos espíritos amigos, que traziam para nós um esclarecimento sobre a morte, sobre a importância de nos reconhecermos como espíritos imortais, de sabermos da importância de estarmos libertos da matéria, preparando para uma nova reencarnação. Então, esses ensinamentos chegam para nós o tempo todo. Agora nós temos que assimilar e vivenciar. Questão número 9. Qual a aparência que então assume o espírito?
leve. Né? Então a gente lembra aqui que as respostas são muito breves, exatamente porque é uma psicografia. Se fosse, né, uma psicofonia, dependendo do espírito, ele ficaria ali falando durante meia hora. Né? Mas no caso aqui as respostas são muito objetivas, muito precisas, muito econômicas. Né? Então nesse caso o espírito assume uma aparência leve. Na questão número 10, o espírito afasta-se imediatamente do corpo? Dignai-vos de escrever tão explicitamente quanto possível como as coisas se passam e como as veríamos se fôssemos testemunhas. Pergunta bem importante, né? Se o espírito se separa, e nós podemos trazer mais uma vez para esse nosso contexto atual, de pegarmos, por exemplo, todas essas desencarnações que vêm acontecendo, desencarnações numa classificação até coletiva, né? Porque tudo isso acontece dentro de um mesmo processo. Né? Se nós chegarmos, por exemplo, em países europeus que nós estamos vendo ali, e até mesmo na América do Norte agora, nós vemos ali, por exemplo, na Itália, 700 desencarnações num único dia. Na Espanha, de 600 ali a 500 desencarnações. Então, na China também aconteceram ali várias e várias desencarnações no mesmo dia. Como esses espíritos reagiam nesse momento? Então, enquanto por um lado nós vemos a tragédia, porque isso afeta a nossa vida aqui no mundo material, no mundo espiritual a visão é outra, a visão é de um processo natural de evolução, onde os espíritos então retornam ao mundo espiritual e a partir dali então eles começam o seu desenvolvimento. Mas como os espíritos que vivenciam isso reagem? Como eles reagem a isso no momento em que eles se veem separados do corpo? E aqui então é colocado para nós. Há poucas mortes realmente instantâneas. O espírito, cujo corpo foi atingido por uma bala, a maior parte do tempo argumenta consigo mesmo: vou morrer, pensemos em Deus e no céu. Adeus, terra que eu amava. Depois desse primeiro sentimento, a dor o arranca do corpo, e só então podemos distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Tendo sido toda a vida transportada para o espírito, apenas este chama atenção. É com o espírito que conversamos ou é a ele que damos ordens? Então, uma resposta bem interessante aqui nessa hora, né? Pois é, né? Aquela história, né, Elcio? Não existe ateu na trincheira, né? Porque quando as coisas começam a acontecer, todo mundo começa, né, de alguma forma, buscar essa força superior. Mas o curioso para nós aqui, como foi colocado, é que, diferentemente do que é colocado para nós, nos filmes, por exemplo, né, que durante um combate todos os soldados caem e a partir dali eles já morrem e tudo acaba, né, porque ficam imobilizados e coisa e tal. É interessante a gente ver que o processo de morte, nós já chegamos a estudar sobre isso já há bastante tempo, quando eu trouxe para vocês uma descrição de como acontece um processo de morte física, morte biológica. Aí nós vimos então no caso de um acidente. Né? Então, um acidente, aconteceu um trauma e aí então o indivíduo desencarna, ou seja, a morte acontece. Só que na verdade, né, como acontece a morte? Então o estudo, né, da morte, né, que é da tanatologia, né, que fala sobre isso, vai mostrando para nós assim, que inicialmente num acidente existem lesões nos órgãos, existem depois ali hemorragias, e aí depois então existem as falências que vão acontecendo, até que chega um momento em que os órgãos vitais param de funcionar. Esse processo pode ser imediato, dependendo do grau, né, da gravidade do acidente, ou ele pode acontecer durante um processo, como por exemplo, do momento em que o espírito é levado até o hospital, até ele ser atendido no hospital, passar por uma cirurgia de emergência e depois ele desencarna. Então, existem aqueles imediatos e outros não. Durante um combate é a mesma coisa. Então, o espírito, por exemplo, é alvejado, a pergunta é onde ele foi atingido? O que aconteceu naquele momento, né? Existe ali o sangramento, existe o trauma e tudo mais. Então, são situações que não acontecem de um modo imediato. Então, na nossa visão, bom dia, professor, na nossa visão,
A gente vê ali que o espírito então foi atingido, ele pode ter ficado inconsciente e depois então ele morreu, fisicamente. Mas para o espírito que está vivendo aquilo tudo, ele começa então a sentir aquele momento chegando, as suas reflexões começam, dependendo do grau de lucidez que ele tem, começam a brotar. Aquele medo do desconhecido, aquele medo de deixar os seus entes queridos, né? Então existe sempre aquela história que diz para nós que no momento em que a morte está chegando, passa um filme na cabeça do espírito. Não apenas a respeito da sua história, daquilo que ele viveu, mas principalmente no momento em que ele está desencarnando, que é o medo da morte, a sua desencarnação, o medo de perder sua família. Então tudo isso vai passando ao mesmo tempo. E é então o estado de perturbação, por isso que o espírito então chega no mundo espiritual, e chegando no mundo espiritual ele começa então a ter aquela confusão do medo de alguma coisa acontecer, mas que essa coisa já aconteceu, mas ele não percebeu ainda. Tanto é assim que a gente já viu, né, em muitos livros que trazem para nós descrições sobre desencarnação, aqueles espíritos que desencarnam de um modo muito mais tranquilo e com consciência da sua espiritualidade, ele então fica mais tranquilo, ele começa a perceber a presença de espíritos amigos, ele sente ali, né, a separação do corpo, ele chega no mundo espiritual já um pouco mais consciente, um pouco mais lúcido do que está acontecendo com ele, enfim. Mas de um modo geral todo mundo acontece assim, quase que é pego de súbito, né? E exatamente nessa grande surpresa que o espírito começa a entrar nessa grande confusão. André lembrou aqui de Ernesto Bozano, né, A Crise da Morte, é um compêndio fantástico sobre esse assunto, né, fica aí a sugestão também. O Soldado colocou, né, a história daquele espírito que se passa, né, como um filme, né. Então, é o filme passado, é o filme presente, é a expectativa do futuro, tudo acontecendo naqueles instantes que o espírito é como se ele fosse atropelado pelas próprias ideias. Daí a grande perturbação. Se colocou: a perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma e em tudo semelhante à sensação que acompanha o despertar pacífico, né? Essa definição a gente lembra que ela é sempre muito válida. O detalhe é que, infelizmente, a grande maioria não tem essa consciência. Então, para o homem de bem, mesmo que ele seja devidamente assistido no mundo espiritual, ele pode, por exemplo, se sentir muito inseguro e muito temeroso no momento da desencarnação. Até porque a gente lembra que, mesmo sendo um homem de bem, ele não tendo essa consciência do mundo espiritual, a sua bondade diz respeito ao mundo físico ainda. Então ele tem, por exemplo, a minha família, minha esposa, meus filhos, ou então ali, né, meu marido e tudo mais, meus amigos, o trabalho que eu realizo. Então ele começa a lamentar tudo aquilo que ele está deixando em termos de trabalho, em termos de relacionamento. Mas de um modo geral, ele chega no mundo espiritual com essa calma, é como se estivesse ali devidamente preparado para isso, mas existe aquela dificuldade de se desapegar de uma hora para outra. Até porque nem sempre o espírito percebe que esse momento está chegando, né? Quando acontecem acidentes, vem aquele desespero todo, e aí a gente lembra mais uma vez aquele próprio relato do Chico, né, na história do avião. Com todo o conhecimento que ele tinha, aquele momento capital para ele foi pavoroso. Né? Aquele que poderia ser o momento capital foi pavoroso. Então a forma como o espírito desencarna acaba sendo para ele mais traumático ou mais calmo. Que a gente poderia dizer, né? É muito fácil para um espírito desencarnar ali tranquilamente, conforme ali a experiência vai evoluindo, né? Pois é, mas é, Elcio. Porque você tem a educação em termos de postura diante da morte e a educação em termos de instrução diante da morte. Porque o nosso instinto de sobrevivência ele é muito mais poderoso do que a nossa razão. Então, na hora que a coisa está acontecendo, você não pensa assim, calma, fique sereno. Isso é fácil, né, como eu falei para vocês, para quem está ali naquele processo que vai acontecendo um dia após dia, até que chega o momento em que ele simplesmente desencarna, como aconteceu com Frederico Figner no livro Voltei. Para ele é muito fácil. Agora fala para ter serenidade aquele indivíduo que está caindo de um avião, com um avião. Tem até ali uma psicografia, que era um site, esse site deve ter fechado, mas ele trazia uma gravação, um áudio, de uma leitura de uma psicografia de pessoas
que tinham desencarnado num avião, num voo, que foi feito aqui de São Paulo para o Nordeste. Ele acabou se chocando com uma serra, né, com uma das serras que tinham lá. E aí então era relatado os momentos, os instantes finais daquele acidente. Então, os espíritos dizendo assim que eles sentiam que o impacto ia acontecer, que todos eles ficavam apavorados, a maioria ali sendo retirada nos instantes finais do impacto, né, naquela fração de segundo, antes de tudo isso acontecer, né, ou então a gente pode pegar alguma coisa que é mais fácil da gente vivenciar, da gente observar, que é o caso, por exemplo, de incêndios que acontecem em edifícios. Nós temos hoje documentários, né, como por exemplo do edifício Joelma, aqui em São Paulo, que acabou virando livro, que acabou virando filme, que é documentário hoje, que é fácil de nós encontrarmos e tudo mais. E aí você vê aquelas pessoas naquele momento de desespero. Como é que você vai ter lucidez para pensar naquilo tudo? Você literalmente morreria de medo, né, Elcio? E muitas pessoas, de fato, né, acabam desencarnando pelo simples pavor diante daquela situação. Hermes colocou, né, a pessoa, apesar de estar somente esperando o desenlace, não dormia com medo de desencarnar. Eu contei para vocês, Hermes, uma coisa meio bizarra, né? Coisa que só minha cabeça é capaz de pensar nisso. Eu fiz uma cirurgia há alguns anos, e aí então a anestesia seria uma anestesia geral, e aí então eu falei assim, eu vou resistir até o último momento, porque eu quero ver a hora que eu vou apagar. Sabe aquela coisa que você não tem o que fazer na mesa do centro cirúrgico? E aí então foi colocada aquela máscara perto do meu rosto, e o anestesista falava assim, respira profundamente. Eu respirava, mas com o olho arregalado, né? Devia ter ficado quietinho, porque deu uma agonia naqueles momentos, né? E aí depois, né, ele só não mandou contar até 10, né? Porque seria fácil. Mas é uma coisa que não é agradável. Aí na cirurgia que eu fiz, eu simplesmente falei, relaxei, fechei os olhos, comecei a respirar, comecei ali a fazer uma prece e tudo mais. Quer dizer, eu potencializei aquele momento de angústia que eu devia ficar quietinho, né? Mas como todo bom estudante rebelde, né, você acaba querendo saber como as coisas funcionam, né? É literalmente falta do que fazer, né, Elcio? O soldado colocou, né, esse filme da Segunda Guerra, e nele um avião foi atingido por um caça, né? E nesse avião havia um alto oficial. E quando o avião ia caindo, ele seguia serenamente, né? Há casos e casos. Pois é. Então ali, esse momento realmente é de grande nobreza, né? O Flávio colocou, né? Pedem pra gente contar até 10, nem no 2 já paguei. Pois é. E eu paguei para ver, viu, Didman? Devia ter, como eu falei para vocês, na cirurgia seguinte, eu relaxei e fiquei assim, vai, vamos lá então, fiz aquela prece, pedindo que tudo fosse bem e tal. Quando eu me dei por mim, eu estava acordando da cirurgia já. Mas na outra eu falei assim, eu vou resistir até o final. Eu quero ficar olhando, eu quero ficar prestando atenção no momento em que a luz vai apagar. Ah, mas dá uma agonia, né? Para que a gente vai fazer isso? Mas se eu não tivesse feito isso, eu não teria essa história bizarra para contar para vocês numa sexta-feira, né? Mas vamos em frente. Bom dia, embaixador. Cidizinha colocou. Da época em que eu estive em coma, né, a sensação que tenho é de consciência mesmo, né? Não tem aquele vácuo do sono. Tive até algo que acho que foi lembrança do passado, né? Olha só. Então, assim dizia, também passou por uma experiência assim, acabou tendo ali os seus momentos, né? Que não dá nem para descrever, esse que é o pior nessa dizinha, só vivendo aquilo lá. O universo conspirou para mim, pois é, desse jeito. Então, indo em frente aqui, então, como foi colocado para nós, né, as mortes instantâneas, então são poucas essas mortes instantâneas. Porque mesmo que o corpo esteja numa condição aparentemente de inconsciência, muitas vezes o indivíduo está consciente do que está acontecendo. Ele só não é capaz de manifestar. E ele vai, então, naquele momento em que nada pode fazer, dá para a gente imaginar a dificuldade que é processar tudo aquilo, né, que vem sentindo, que vem sofrendo, que pensa, enfim. O Kardec coloca uma observação. Poderíamos comparar esse efeito ao produzido por um grupo de banhistas. O espectador não presta nenhuma atenção às roupas deixadas à margem. Né? Então, no caso do banhista, tudo aquilo que ficou à margem do local onde ele está tomando aquele banho, ele não presta atenção na roupa, ele presta atenção nele dentro da água. Aquilo para ele é a realidade que ele está vivendo. Né? Então, para o espírito é a mesma coisa. Ele começa, então, alguns espíritos correm para o corpo, inclusive nós vimos isso no livro Transição Planetária, psicografado pelo Chico,
pelo Divaldo, desculpem. E aí então ele conta, né, naquele tsunami que aconteceu em 2004 lá na ilha de Sumatra, e ele conta um pouco dos bastidores daquele evento. Quase 300 mil mortes acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais, e aí então era relatado que muitos espíritos estavam ali desesperados, tentando tirar os corpos de todo aquele entulho que foi levado pelas águas. Então aqueles espíritos que não pensavam em si, mas eles lamentavam profundamente a desencarnação, procuravam ali continuar, voltar para o corpo, salvar o próprio corpo, então cada um vai reagindo de um modo diferente. E esse mesmo oficial, que está dando para nós aqui a entrevista, na entrevista, na primeira entrevista que ele concedeu a Kardec, lá na publicação do mês de julho, Kardec pergunta como foi a desencarnação dele. Ele disse que foi relativamente tranquila, porque ele conseguiu ter aquele aprendizado básico, ainda que distante, sobre a imortalidade do espírito que a doutrina espírita proporcionou. Então, aquela consciência que ele teve dessa realidade de retorno ao mundo espiritual trouxe para ele uma grande contribuição. E essa é a expectativa para todos nós, né? Que vai chegar ali o momento de cada um, chegando nesse momento, tomando ali aquela consciência, aquela tranquilidade, de sabendo que o momento chegou, é hora de voltar para casa. Número 11. Surpreendido por uma morte violenta, geralmente por algum tempo o homem não se julga morto. Kardec está afirmando isso aqui para o espírito. Como se explica a sua situação e como pôde ter ele ilusões, já que deve sentir perfeitamente que seu corpo não é mais material e resistente? Ele o sabe, não há ilusão. Então, quer dizer, o espírito pode até recusar, ele pode até se rebelar contra aquela experiência, mas não tem como evitar. Então, como é colocado para nós, que o espírito sabe, não há ilusão. Então ele vai perceber alguma coisa estranha, porque geralmente a gente tem assim aquela ideia de que tem espírito que não teve consciência do que morreu, que desencarnou. Então, na verdade, o espírito tem ali impressões, porque certamente não é a mesma coisa. O espírito estando encarnado ou estando desencarnado, mesmo que ele não tenha consciência da desencarnação. Mas ele sabe que tem coisa diferente que aconteceu. Alguma coisa estranha, ele só não sabe explicar o quê. Eis aí então que, né, a realidade vai se mostrando para ele gradualmente. Kardec traz uma observação. Isso não é perfeitamente exato. Sabemos que, em certos casos, os espíritos se iludem, julgando não estar mortos. Então a gente vê que Kardec coloca uma observação exatamente por isso, né, que o espírito tem uma impressão diferenciada, ele estranha aquela situação que ele está vivendo, mas para ele ainda é vida, mesmo que seja estranha. Então, a gente viu que essa observação de Kardec acabou corrigindo aquilo que o espírito disse, né, que o espírito sabe quando desencarnou. Na verdade, Kardec coloca, não é bem assim. Que tem muitos que se julgam vivos, né? Daí a necessidade do choque anímico, muitas vezes dali a presença numa reunião mediúnica para fazer com que o espírito tome consciência da sua nova realidade. Então, parte também do processo de aprendizado, né? Então, esse filme, Soldado do Sexto Sentido, ele acaba sendo para nós algo muito interessante, tanto o Sexto Sentido como também os outros, né? São dois filmes que mostram bem essa realidade. No caso dos outros, você tem ali o espírito convivendo com espíritos, todos desencarnados. No caso do Sexto Sentido, é o espírito interagindo com encarnados. Então são dois filmes que mostram para nós duas realidades dos espíritos sem terem essa consciência, né, que é algo realmente muito bacana. Então depende assim do que você espera, né? No caso dos outros, por exemplo, todos estavam desencarnados e aquele grupo de espíritos ali estava tentando esclarecer. Desculpem se eu dei spoiler para vocês, né? Para quem não viu ainda, né? E no caso dos outros é a mesma coisa, né? 12. Uma tempestade violenta desabou no fim da Batalha de Solferino. Foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? Toda circunstância fortuita resulta da vontade de Deus. Ou seja, então durante ali uma determinada batalha houve então uma tempestade.
que acabou certamente interferindo na batalha, né? Porque uma tempestade traz ali aquele lodaçal todo, traz também ali a interferência no deslocamento das tropas, acaba trazendo ali dificuldades para que os espíritos se organizem, que os indivíduos se organizem durante os combates e tudo mais, né? Bom dia, Fatival. E é então, como é colocado para nós aqui, que é uma vontade de Deus, mas Kardec, então, na questão número 13, ele insiste perguntando: essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria? Sim, por certo, fazer cessar o combate. Foi provocado no interesse de uma das partes beligerantes? Qual? Sim, sobretudo para os nossos inimigos. Por que isso? Poderíeis explicar mais claramente? Perguntai-me por quê? Acaso ignorais que, sem essa tempestade, nossa artilharia não teria deixado escapar um só austríaco? Se tal tempestade foi provocada, deve ter tido agentes. Quais eram esses agentes? A eletricidade. Então, antes da gente continuar aqui, vou só para finalizar aqui, né? No 16 agora. É o agente material, mas haverá espíritos que tenham por tarefa conduzir os elementos? Não. A vontade de Deus é suficiente. Ele não necessita de ajudantes tão elementares. Aí mais para frente aqui, Kardec, já para finalizar essa entrevista, ele traz aqui, né, ver mais adiante o artigo sobre as tempestades. Então, terminando essas 3 entrevistas aqui, na sessão de conversas familiares de além-túmulo, Kardec vai abordar sobre a ação dos espíritos sobre as tempestades, que também se encontra lá no Livro dos Espíritos, né? Então nós vimos que essas entrevistas aqui com esse espírito trouxe para nós elementos para esclarecimentos sobre a influência dos espíritos durante os combates e a influência dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Mas aqui o detalhe que nós vimos então, né? Houve então essa batalha de Solferino, essa batalha então uma tempestade muito forte que acabou afetando o exército austríaco, lembrando que a Áustria não permitia a independência da Itália, e aí então a França, como também os sardos, acabaram se voltando contra os austríacos para poder trabalhar ali pela unificação da Itália. Esse combate que aconteceu no norte da Itália, lá na região de Magenta, em 1859. Então essa tempestade acabou interferindo negativamente sobre os austríacos. E aí então, colocado para nós aqui, que houve uma intervenção divina, para que esse combate então não se prolongasse. E aí Kardec perguntou se houve uma interferência, desses espíritos para que essa tempestade acontecesse. Aqui foi colocado que não, que a vontade de Deus é suficiente. Vamos ver se Kardec vai também contrariar essa questão, porque nós estudamos, né, no Livro dos Espíritos a ação dos tantos e tantos espíritos que não apenas ordenam a tempestade, né, o evento em si, o fenômeno da natureza, como nós temos ali muitos espíritos que atendem a esse chamado. Muitos deles, inclusive, nessa condição de elementares. Que os elementares, a gente lembra, o nome elementar, são aqueles que são ali o princípio da formação. E nós veremos o Gênio das Flores, que é um dos artigos aqui publicados na Revista Espírita, que fala de espíritos responsáveis pela flora, por exemplo. Assim como espíritos pela fauna e tudo mais, e ainda para nós tem uma dificuldade muito grande, porque nós temos muito poucas informações sobre isso. Quem são esses espíritos, qual é a sua natureza, qual o seu grau evolutivo, onde exatamente eles atuam. Então nós tivemos assim uma informação muito superficial e nós não temos como tirar conclusões. Mas certamente nós sabemos ali que tem espíritos então que atendem a esse chamado. E Kardec abordou sobre a ação dos espíritos sobre a natureza no livro A Gênese, lá no final, que fala dos milagres e predições, que mostra aquele evento do Evangelho, né, quando Jesus então aplacou a tempestade, quando ele deu a ordem e a tempestade parou.
E aí então é trazido para nós a explicação sobre os espíritos que obedeciam às ordens de Jesus. Então, ainda temos muita coisa para aprender sobre isso. Então, não é possível dizer que sim, não é possível dizer que não. Simplesmente assim sabemos, né, que alguma coisa acontece, mas nós não temos ainda as devidas informações. Dudu colocou, né, gerações da Rússia, né, o gelo, o frio matou muitos, né? Então, tem ali fenômenos também que vão acontecendo que nós ainda não compreendemos, né? Então, finalizando aqui esse nosso artigo. O próximo que nós temos aqui, deixa eu ver quantas questões são. 18, 19, isso aqui é muito grande, não vai dar para a gente ver tudo hoje. Nós temos aqui a próxima questão, o próximo entrevista são 22 questões. A gente depois vê isso direitinho. A Jane colocou, né, transformar-se em homem novo é esta a finalidade da reencarnação atual, né, o que fizemos de definitivo, em que empregamos o nosso tempo de forma proveitosa no sentido da fraternização universal. Talvez seja uma fórmula simples, mais difícil de ser cumprida. Não tenho dúvidas que Deus perdoa a todos nós e que possamos perdoar. Mesmo assim, estamos amarrados àqueles a quem causamos dano, até que eles nos tenham perdoado, né? Até quando ficaremos pensando assim, né? Senhor, nós não sabíamos, né? Tenho certeza que em sua misericórdia eles nos dirá, né? Bem, agora vocês já sabem. Conclusão, lei divina e justiça divina, né? A gente tem estudado sobre isso na lei de causa e efeito, né? Vendo ali todos os detalhes de uma ação, depois uma reação, as responsabilidades de cada um, né? A necessidade que cada espírito tem de corrigir as ações equivocadas que praticou num passado próximo, num passado médio, num passado distante. Então, temos ali todo esse aprendizado que vai trazendo para nós, mostrando hoje, né, que a oportunidade que nós temos é de fazer com que as nossas ações tenham ali o mínimo de equívoco possível. Porque conscientes, né, que nós estamos agora, nós podemos fazer escolhas importantes para direcionar a nossa vida, a nossa jornada, para um caminho muito mais positivo, muito mais efetivo. Então é possível hoje minimizar os efeitos das nossas ações, principalmente as ações que são instintivas, né, que nós agimos ainda pelo instinto. A gente lembra que existem ali 3 etapas, né, para a evolução do espírito. Primeiro ele caminha no campo do instinto, depois ele entra no caminho da razão e depois ele entra no caminho dos sentimentos. Então, enquanto ele se encontra no campo do instinto, ele age de acordo com as suas tendências, com os seus impulsos. Depois ele passa para a razão, quando ele começa então a fazer uma avaliação de tudo aquilo que ele está vivenciando. E depois, finalmente, quando ele começa então a amadurecer sua razão e a cultivar valores mais nobres, né, que são as suas virtudes, aí então ele começa a viver no campo da sabedoria, no campo dos sentimentos. O detalhe é que não basta simplesmente nós trazermos essas 3 classificações. É importante a gente lembrar que de uma classificação, de uma classe para outra, nós temos ali uma fase de transição, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos, ao mesmo tempo, convivendo com os nossos instintos ainda, mas, ao mesmo tempo, já usando a nossa razão. Então, existe uma mistura. E como Kardec lembra, né? Então, uma fase passa por uma transição para outra fase, como mais ou menos ali o dia vai anoitecendo. Então você simplesmente não apaga a luz, mas você observa ali o pôr do sol, que vai mudando a cor do céu, que vai começando então a ficar cada vez mais escuro, até que as estrelas começam a aparecer. Então a mesma coisa acontece. Então nós estamos nessa fase de transição, saindo do instinto, entrando na razão. Só que nós temos ainda, pelo comportamento que nós vemos hoje na nossa sociedade planetária, a presença muito mais intensa dos nossos instintos. Por isso, então, nessa categoria ainda de espíritos, né, nessa fase de aprendizado, quando nós conseguimos fazer com que prevaleça a nossa razão e, consequentemente, ali o império também das nossas virtudes, né, aí nós veremos que os instintos têm uma tendência a se tornarem cada vez mais presentes. Mas é aquela fase, né? Nós começamos então a entrar
de um processo para outro. Seria mais ou menos como se nós fizéssemos, né, saindo de uma estação para outra, né, estação do ano. Então nós saímos do verão e estamos no outono. O outono é essa fase de transição. Tem sol, tem calor, durante a noite esfria, e assim as coisas vão se modificando até chegar ao inverno. Então nós estamos agora, né, colocando o inverno ali como a pior parte das estações. Então, do inverno que nós estamos agora, nós estamos ali entrando na fase da primavera, para começar depois a desfrutar do verão. Dudu colocou, né, eu tive contato com um velho que se chamava Sou Velho da Mata, num dia de despedida de um centro de idoso e crianças, onde ele dizia ser o intermediário dos elementais, e ele disse que aquele lugar nunca ficaria abandonado, porque a enxada fincada no chão da terra mostraria que ele e todos estariam lá para cuidar daquele lugar iluminado por crianças e anciões. Eu, ao sair daquele canto onde estava e virando uma esquina de casas, vejo uma enxada fincada na terra e sinto uma energia forte de todos os elementais que estariam ali naquele momento, né? Foi incrível. Eu fotografei a enxada fincada, preciso procurar. Legal, Dudu. Nesse dia fotografei um médium, um amigo, recebendo Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa, né? Legal. Ali despedida do lar de Ubirajara, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né? Então ali eu me lembro de um livro que eu li, isso há muitos anos já, talvez ali mais de 2 décadas. Eu li um livro que ele era um livro espiritualista, não era um livro espírita, né? E nesse livro espiritualista era um fotógrafo não, um inglês, né? Ele vivia ali na Inglaterra, ele tinha ali uma pequena casa de campo, né? E ele então gostava de deitar na rede, que ficava ali na varanda da casa, e essa varanda ficava ali muito próxima a um bosque. E ele nesse livro ele relatava, ele tinha ali uma sensibilidade mediúnica, então ele relatava os elementos que ele via saindo daquela mata, não em direção a ele, mas ele via ali, né, esses elementais se movimentando. Então ele procurava descrever cada um deles e tudo mais, né? Então são assim informações que chegam para nós de indivíduos, naturalmente, né, sem esse controle universal dos ensinos dos espíritos que nós estudamos hoje, onde uma questão é submetida a vários outros espíritos para que possam trazer para nós ali uma certeza, né, uma informação mais sólida daquele tema, mas a gente vê que são muitos os depoimentos pessoais de pessoas que relatam para nós experiências assim. Assim como num outro que eu li também, que mostrava ali que um homem foi até, não me lembro se era na Índia que ele foi, e ele acabou encontrando com um desses gurus, né? E nesse contato com ele foi então convidado a fazer uma viagem astral, ou ali uma experiência de desdobramento espiritual para conhecer as esferas mais elevadas. Então, mesmo que ele não tivesse condição ainda de viver naquelas esferas, ele foi convidado, ele foi conduzido para que ele pudesse depois descrever. E aí então ele vai falando desde aqueles ambientes mais materializados, como por exemplo aquele que nós lemos em livros como Nosso Lar, ou em outras colônias que nós temos por aí, e ele vai então se elevando cada vez mais. E aí então naqueles mundos mais sublimes, ele traz relatos para nós assim que parece coisa de ficção. Assim como seria ficção, por exemplo, se Dr. Bezerra de Menezes comentasse com a gente onde ele vive. Aquele ambiente mais sublime, aquele ambiente mais sutil, onde os espíritos felizes vivem, né? Até nós vimos, inclusive, né, não precisamos ir muito longe, na própria Revista Espírita, quando Kardec publicou ali algumas fotos daquelas psicopictografias de Júpiter, onde Mozart vive, né? Nós tivemos até aquela fachada da casa desenhada, né? Então, o que nós vimos ali de interessante, né, desse desenho, nesse livro que eu li, mostrava então as impressões, a forma como os espíritos vivem, o pensamento, como ele é tão sutil naquele lugar, o pensamento como ele é tão intenso naquele local, que os espíritos vivendo em plena harmonia, eles mesmos criam aquele cenário. E é aquele cenário assim absolutamente perfeito. Porque todos eles assim vivendo nessa comunhão com Deus,
e pensando de uma forma correta, sem essa desorganização, porque a gente pode perceber que os mundos mais elevados, eles acabam sendo imateriais, exatamente porque o pensamento traz uma força de transformação muito grande. Nos casos dos mundos inferiores, imaginemos se o nosso pensamento pudesse criar formas aqui onde nós vivemos, dentro dessa condição que nós vivemos hoje, com as nossas imperfeições, com essa agressividade, com esse desequilíbrio que nós ainda vivemos. Por isso, então, a matéria acaba sendo para nós, né, o ambiente mais propício, exatamente porque ela não sofre transformações assim com tanta facilidade. Nós precisamos, né, agredir a matéria para que ela tome o formato que nós desejamos. E até mesmo nesse caso, né, não necessariamente uma agressão, mas nós precisamos ali forçar a matéria, ou, como eu comentei no último domingo que nós estudamos, intelectualizar a matéria, uma expressão bem interessante. E intelectualizar a matéria significa que você vai pegar uma matéria bruta e você vai dar uma forma para ela, uma forma que seja útil para as nossas necessidades. É o caso, por exemplo, de um minério, é um caso de um pedaço de madeira, é um caso de um composto químico qualquer, e aí então você vai manipular aquela matéria para dar a ela um formato que você deseja. A produção do plástico, por exemplo, né? A produção de um móvel, a produção de um instrumento de metal qualquer, enfim. E aí então, claro, nós vamos dar ali essa intelectualização para a matéria, ela pode ser positiva como pode ser negativa também. Basta nós lembrarmos, por exemplo, que a própria manipulação dos átomos, né, do núcleo do átomo, criou, por um lado, a bomba atômica, por outro, criou energia nuclear, que acaba ali abastecendo milhares e milhares de residências. Intelectualizar a matéria. Então nós temos ali que o homem tem a inteligência para isso, mas não necessariamente ele tem ali a capacidade, ele tem a virtude para dar um fim produtivo, para dar um fim ali que seja útil e construtivo ao mesmo tempo. Então, aqui no mundo físico, nós ainda somos assim, inclusive interferindo no nosso próprio corpo físico, quando então nós criamos, né, situações, doenças que acabam gerando para nós esse sofrimento. Né? Não, quer dizer que nós damos a ela uma finalidade inteligente. Né? Então não é a matéria se tornando inteligente, mas intelectualizar a matéria é uma expressão que diz respeito a você dar um fim útil para a matéria. Então, nós vemos, né, que se nos mundos mais elevados nós temos, né, essa facilidade de manipular a matéria com o pensamento, aqui no mundo físico nós temos essa dificuldade maior. Então podemos dizer que no mundo material a matéria é mais estática, exatamente porque ela serve de mata-borrão para os nossos desequilíbrios mentais, para as energias que nós produzimos. Porque se nós pudéssemos criar, por exemplo, um ambiente de acordo com o nosso pensamento, nós criaríamos um ambiente que teríamos ali tornados, terremotos, furacões, vulcões, tudo isso ao mesmo tempo acontecendo de uma hora para outra. Porque nós não somos capazes de manter essa harmonia. Já nesse caso desses livros, assim, que trazem para nós esses ambientes superiores, né, onde, por exemplo, né, os ministros que coordenam, por exemplo, o nosso lar, onde esses ministros vivem, lá então tudo é pelo pensamento, naturalmente, porque é um mundo imaterial, mas ao mesmo tempo nós encontramos todos em plena harmonia, todos vibrando com o mesmo objetivo, onde o amor acaba sendo ali a força motriz de cada pensamento. Né? A Dídima colocou, nesses momentos de reclusão, né, nos está dando a oportunidade de compreendermos a igualdade e o papel da fraternidade em nossas vidas. Né? Estamos sendo forçados a viver a fraternidade, já que nós não vivemos pela vontade. Né? A Jane colocou, né, dependendo da necessidade do momento, tudo é válido. Né? O equívoco é fazer de forma repetitiva. Né? Acredito que pela necessidade foi dada ao Dudu essa oportunidade, que talvez seja única e nunca mais se repetirá. Né? Ou tomara que não. Né? Tomara que se repita. Então, para a gente finalizar aqui o nosso encontro de hoje, pessoal, fica então essas nossas reflexões, né, a respeito da vida no mundo espiritual, a respeito desses conflitos
que nós estamos vivendo, né? Mas, Didima, eu concordo plenamente com você. O detalhe é que a gente acaba vendo, por exemplo, em muitas entrevistas, inclusive no nosso próprio trabalho do atendimento fraterno, nós vemos que essa avaliação ela não conseguiu ainda alcançar uma finalidade positiva. As pessoas estão entrando ali em desespero. Então nós vemos que esse momento para muitas pessoas tem sido de muita dificuldade. Por isso então nós temos trabalhado bastante nesse sentido. Nós vemos a ABRAP, nós vemos ali outros tantos grupos de profissionais da área de saúde mental e da saúde emocional também, se nós podemos dizer assim, trabalhando nesse momento para poder levar conforto para essas pessoas, porque viver em comunidade, viver assim, confinado dentro do ambiente, consigo mesmo, vivendo ali numa solidão, ou vivendo com os seus familiares numa situação conflituosa, tem levado muitas pessoas ao sofrimento. E aí nesse caso nós temos que ver o quê? De que forma, qual vai ser exatamente ali o saldo dessa experiência para cada uma delas. Para nós, né, que temos oportunidade de colocar em prática esses ensinamentos, de fazer valer esses momentos de experiências íntimas, de nos tornarmos mais produtivos em determinadas áreas, de fazermos uma reorganização material, financeira, social, emocional e tudo mais, esses momentos serão bastante produtivos. Mas infelizmente nós vemos muitas pessoas que não estão sabendo tirar um bom proveito dessa experiência, né? E aí depois, quando tudo isso acabar, a gente vai ver muita gente reclamando. Nossa, porque eu não suportava mais ficar em casa. Quer dizer, que para você então foi um momento de extrema dificuldade. Para mim vai ser voltar à rotina, já que eu pude aproveitar essa oportunidade de outra forma. Para outros vão tirar ali outro saldo, então cada um tirando o seu próprio resultado, né? O Flávio colocou, né, estudamos isso ontem no capítulo Organização e Serviços. 6 ministérios com 12 ministros cada um, né? É o que a gente vê eles atuando na colônia, né, Flávio? Agora, de onde eles vêm? Como será o mundo que eles vivem, né? A gente não tem nem ideia de como seria, né? A Andréa colocou, né, a violência doméstica aumentou consideravelmente, né? Então, estava até conversando com a Andréa também, com a outra Andréa, que a gente falava sobre isso, né? Muitas famílias estão entrando em parafuso, porque cada um cuidando da sua vida, cada um vivendo no seu canto e tudo mais. De repente todo mundo obrigado a conviver ali, trombar com todo mundo no corredor, cuidar um do outro, aquela coisa toda, muita gente assim sofrendo grandes dificuldades nesse momento, né? O Elcio colocou, né, está tudo tão revolto, segundo muitos, né, e engraçado. Me sinto totalmente diferente, né, calmo e necessitado de dar uma palavra de carinho e paz. Pois é, a gente tem conseguido tratar isso com muita facilidade. Né, mas exatamente porque a gente tem, né, já essa tendência natural a essa pacificação, né? A Chaconete colocou, né, esses vírus, né, esses tsunamis, são ceifadores para a raça humana aprender pela dor, né? Infelizmente a gente é rebelde, né? Dá nisso. E para finalizar, a Angelina colocou, né, acredito que de qualquer forma estaremos diferentes, assim esperamos. Didima colocou, estamos todos numa igualdade física e emocional, cada um vai tirar o proveito conforme a sua predisposição espiritual, e assim será mesmo. E assim dizia, coloca para mim, não tem muita diferença nesse momento, né? O ruim é não poder abraçar a galera aqui em casa, né? Conviver de perto. Mas por não sair de casa está bem tranquilo, né? Acho que já vivi em quarentena e não sabia, pois é. E é mesmo, né? Inclusive teve até uma propaganda interessante, né, da Amil, né, operadora de plano de saúde, né, que dizia assim, né, seja fraterno com seu vizinho, não dê a mão a ele. Seja carinhoso com seu amigo, não abrace. Né, seja carinhoso com seus familiares, não beije. Seja sociável, não saia de casa. Então fazendo assim um contraste muito interessante, né, do que nós precisamos fazer hoje diante dessa realidade, né? Então, quanto mais respeitosos, quanto mais fraternos, quanto mais equilibrados nós somos, mais nós aderimos a essas medidas de proteção individual e proteção também do grupo com quem nós convivemos. Então é muito interessante essa propaganda. Quando ela passar na televisão,
É que eu não consegui falar para vocês, Didima, as palavras certas, né? Mas é muito legal a propaganda, eu gostei. Eu vi hoje de manhã por acaso, aí foi falando assim, eu fui prestando atenção, falei, preciso guardar isso para comentar com vocês, mas acho que eu guardei 20% do que foi colocado, foi muito bacana, né? Mas é isso, meus amigos, fechando tudo por aqui então o nosso estudo de hoje. Como eu disse para vocês, nós tínhamos, vale professor, nós tínhamos 3 casos para estudar e eu, com toda a minha pretensão, achei que nós conseguiríamos estudar os 3, né? Mas na verdade estudamos apenas um aqui, que foi certamente de bastante proveito também para nós. André colocou, né, para mim está sendo muito difícil ficar sem abraçar e beijar porque eu sou a favor do abraço sem motivo, né? Pois é, a gente abraça agora espiritualmente, né, André? Estende ali o nosso espírito, envolve perispiritualmente todo mundo, porque o perispírito não se contamina com vírus.